Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e o vídeo de hoje, aqui a câmera resolveu me sabotar logo de cara no começo do vídeo, agora dá certinho, ou não, vai sim. O vídeo de hoje é sobre a fase de grupos da Libertadores, vai ter a segunda rodada nesta semana e eu resolvi destacar os 5 principais destaques dessa rodada aqui para vocês no vídeo de hoje. Então já peço você deixar o seu like aqui e me seguir para mais conteúdos. E também divulga esse vídeo aí com seus amigos fãs do futebol sul-americano. Estou aqui com a minha colinha, no meu caderno aqui, com os 5 destaques. Tem uma pegadinha no começo, que é o grupo D, que para mim é o grande destaque dessa semana. E ao invés de destacar 5 jogos, a ideia era essa, né, destacar só 5 jogos. Nesse caso, eu não consegui destacar só um jogo desse grupo. Coloquei o grupo inteiro de uma vez, fiz essa gambiarra aqui na minha ideia. Porque o grupo D, para mim, é o grande destaque. Os dois jogos são igualmente importantes. LDU e Botafogo são os favoritos no grupo, só que ambos estrearam perdendo. A LDU foi até o Peru e perdeu para o Universitário, enquanto o Botafogo tomou 3-1 do Júnior de Barranquilla dentro do Newton Santos. Ou seja, esse confronto entre ambos lá no Casablanca, em Quito, ganhou uma importância muito maior, pois para qualquer uma das duas equipes começar após 2 rodadas com nenhum ponto seria desastroso. O LDU é favorito em casa, é muito forte jogando no seu estádio. O Botafogo vai ter uma parada duríssima e acho que um empate não é um resultado ruim em Botafogo, apesar da derrota na estreia. Acho que sobreviver ao Casablanca é positivo e talvez recupere um pouco da moral do time, mas uma derrota aqui em Botafogo seria muito pesada. E no outro jogo do grupo, o Júnior de Barranquilla e o Universitário, que em tese não eram os favoritos, começaram vencendo com 3 pontos, agora se enfrentam o jogo na casa do Júnior, e qualquer um do time que sair vitorioso aqui, largar com 6 pontos nessas 2 primeiras rodadas, vai ser um grande passo importante na briga por classificação, algo que não estava nas contas de ambos. Então, esse jogo também tem um peso grande. Seguindo, o jogo no grupo E, grupo do Flamengo, o Bolívar recebe lá na altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles, a equipe do Milionários da Colômbia. O Bolívar, que na primeira rodada conquistou talvez um grande resultado, na minha opinião, dessa primeira rodada da Libertadores, que fez simplesmente 4-0 no Palestino, jogando no Chile, fora da altitude, que chama ainda mais atenção, enquanto que o Milionários empatou em 1-1 com o Flamengo, e eu acho que esse jogo vai dizer um pouco mais se esse estado do Milionários com o Flamengo foi ruim ou não. Jogando em casa, apesar das circunstâncias dos jogos, a equipe ter saído atrás, ter ficado com a menos, ter buscado empate contra o poderoso Flamengo, precisa pontuar em La Paz, até pela vitória do Bolívar fora de casa contra o Palestino. Acho que o Bolívar começar com 6 pontos aqui, ainda mais vencendo esse confronto direto, seria muito importante na briga por classificação, dar uma folga para o time que ainda tem outros 2 jogos depois desse em La Paz. Tudo bem que um deles é contra o Flamengo, que é muito forte, mas ainda assim seria uma folga importante e colocaria uma pressão muito grande no Milionários, tanto para vencer as 2 partidas contra o Palestino, quanto também para vencer o Bolívar quando o jogo foi em Bogotá, que pode pesar um pouco a favor do Milionários. É uma equipe que já está acostumada a jogar um pouco de altitude, porque Bogotá também é uma cidade com altitude. Claro que não se compara a La Paz, mas isso pode reduzir um pouco a diferença. E o Bolívar tem os brasileiros, tanto o Chico da Costa quanto o Bruno Sábio, como suas estrelas, foram os grandes nomes da goleada da primeira rodada. Seguindo, vamos para o grupo A, o grupo do Fluminense, que estreou com empate lá no Peru contra o Alianza Lima, a equipe não jogou muito bem, que vai enfrentar nessa semana, jogando em casa no Maracanã, a equipe do Colo-Colo do Chile, que na primeira rodada venceu em casa o Cerro Porteño, que já dá para entender o tamanho e a importância desse jogo. O Fluminense, que não vem numa sequência tão boa assim de atuações, precisa jogar melhor, não só do resultado. E aqui, no grupo do Flamengo, o Fluminense é o favorito, eu mantenho para mim. Qualquer coisa que seja o Fluminense em primeiro vai ser uma surpresa incrível. Mas se a equipe não vencer em casa, aí começa a se complicar um pouco. Só 2 pontos nos 2 primeiros jogos, em tese em 2 jogos, e a equipe era favorita em ambos, isso já pesa um pouco, porque apesar de tanto seu Porteño, Alianza e Colo-Colo não terem a força de outras épocas, serem adversários mais fracos, são times que quando jogando em casa, estádio lotado, são jogos chatos, e o Fluminense precisa jogar melhor, então vale a pena ficar de olho nesse jogo aqui, para ver como o Fluminense não só vai questão de resultado, mas também de desempenho. Seguindo, vamos para o grupo F, o grupo do Palmeiras, mas não vamos falar sobre o Verdão, vamos falar sobre outro jogo do grupo, que é o Independente Del Valle recebendo em casa a equipe do São Lourenço da Argentina. 2 times que empataram na primeira rodada, que saem decepcionados com esse empate. O Del Valle, que jogou fora contra o Liverpool do Uruguai, que é o time mais fraco do grupo, que precisava vencer, né? Perder pontos para o time mais fraco é complicado, isso pode pesar negativamente no final. E o São Lourenço, que enfrentou o Palmeiras reserva em casa e teve todas as chances de vencer, mas acabou não aproveitando.
mesmo saindo à frente do placar, dispensou contra-ataques e viu o Palmeiras numa bela cobrança de falta do Piquerez empatar. Ou seja, um jogo que ambos precisam da vitória, um confronto direto aí pela essa segunda vaga, porque eu não imagino o Liverpool tendo forças para brigar pela classificação. Então, um grande jogo de duas boas equipes. Então, também tem essa questão de nível técnico de ambos, e quem vencer larga com vantagem nessa briga, porque eu imagino que ambos os outros resultados do mundo vai ter tanta surpresa. Então, esses confrontos diretos entre Del Valle e São Lourenço devem ser decisivos para definir a classificação. E o último confronto aqui da Libertadores que eu vou destacar é no grupo C. É um momento que nem eu entendo minha letra. Que é o grupo do Grêmio, mas também não vou falar do jogo do Brasileiro. Vou falar assim de outra partida do grupo, que é de Estudiantes e The Strongest da Bolívia. O jogo vai ser em Mar del Plata. Estudiantes que na primeira rodada decepcionou empatando com o Huachipato fora com 1-1, jogo lá no Chile. É uma equipe com muita tradição, muito forte jogando em casa, mas é um time um pouco enfraquecido para mim, na minha opinião, em relação à equipe do ano passado. E o The Strongest venceu reservas do Grêmio 2-0 em casa, tranquilo na altitude de La Paz, e tem um jogo importante aqui. É um confronto direto, para mim são dois times que junto com o Grêmio vão brigar por essa vaga, principalmente, veja o Huachipato correndo mais por fora. E pro The Strongest, se conseguir pontuar aqui em Mar del Plata, cara, vai ficar numa situação bem interessante pro Vaga, porque ainda tem outros dois jogos na altitude de La Paz, onde a equipe é sempre muito favorita, e conseguir esse pontinho fora pode deixar a equipe numa situação boa pensando em classificação, e o Estudiantes precisa vencer, porque se tropeçar em casa com o The Strongest, ir para lá e jogar na altitude depois pressionado para conquistar resultados é complicado, sem contar que tem depois dois jogos contra o Grêmio, e são jogos duros também, então o Estudiantes também precisa muito dessa vitória. Mas é isso, pessoal. Eu destaquei esses 5 aqui, na verdade 6 jogos, mas também tem outros destaques legais. O São Paulo recebendo o Cobressal, o São Paulo que perdeu na ida na primeira rodada para o Tajeres, precisa muito da vitória, com o Carpini pressionado. E também, claro, tem simplesmente River Plate Nacional do Uruguai, duas das camisas mais tradicionais do continente e que venceram na primeira rodada, um jogaço também, que poderia muito bem ter sido citado por mim nesse vídeo. Mas é isso, pessoal. Esses são os meus destaques dessa rodada da Libertadores. Quero saber de vocês, o que vocês estão esperando da rodada da Liberta nessa semana. Muito obrigado por quem viu até o final. Peço para você dar o seu like aqui. Ou se inscreve aqui no canal, dá aquela força, me dê aquela chance. E também peço para você divulgar esse vídeo com seus amigos, fãs de futebol sul-americano e que torcem para times que estão na Libertadores aí. Diferente de mim, que o meu time não está na Libertadores. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.